Fala meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo. Já quero pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, muita paz no coração. Meus amigos, hoje estou aqui para um vídeo que é um tanto polêmico. Mas por que esse vídeo é polêmico? Bom, a gente tem aqui um dos grandes pensadores, né, o maior pensador da psicanálise, que foi inclusive o seu próprio criador, que é Freud. Freud acreditava que a religião era a neurose da humanidade. E ele fala sobre isso nos livros como Mal-Estar na Cultura, Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo. São tudo obras dedicadas ao estudo da cultura, né, e das formações do pensamento humano, e a religião é um desses pensamentos da cultura, né, que forma a cultura como um todo. E isso daí de crenças, né, da fé, religião, isso é algo que vem se estruturando junto com o ser humano. Começa lá daqueles ser humano, daquelas culturas, né, mais primitivas, onde era mais tribais, que eles ali tinha a figura, né, das divindades como a natureza. E conforme foi se estruturando as sociedades, foram surgindo deuses mais estruturados também, foram surgindo os panteões de deuses. Então tudo isso está nesses estudos de Freud acerca do que foi essa transformação cultural, do que foi essa crença que também foi se estruturando ao longo dos anos. Mas por que Freud acreditava que a religião era a neurose da humanidade? Porque Freud via, aqui a gente está falando exclusivamente da religião judaico-cristã, que foi a religião predominante no tempo de Freud, e ainda é até hoje, né? E com certeza vai ser por um bom tempo ainda. Então Freud acreditava que, assim como ele via nos seus pacientes neuróticos, ele também encontrava esse contraponto na religião. Por exemplo, quando nós falamos de neurose obsessiva, a gente vê que não só a neurose obsessiva, né, mas em todas as formas de neurose, a gente vê uma predominância da culpa. E Freud também via isso quando a questão era a religião, porque era pautado no sentimento de culpa. Eu tenho um culpa por errar, eu tenho um culpa por ser falho, então eu vou fazer aquilo que o neurótico obsessivo faz. Ele cria rituais para se purificar da sua culpa. Então Freud também identificou esses elementos dentro da religião. Eu vou fazer rituais para que eu possa ser absolvido da minha culpa. E Freud acreditava também que, assim como a neurose, a religião ela mantinha a pessoa em um estado infantilizado. Porque para Freud, a neurose é uma fixação da libido em alguma parte do desenvolvimento psicossexual. Inclusive, se alguém quer saber sobre o que é o desenvolvimento psicossexual, tem uns vídeos meus aí mais para trás, dá uma conferida lá, tá bom? Então Freud acreditava que a religião também fazia isso com o ser humano, mantinha ele nessa posição infantilizada, impedindo com que ele assumisse suas próprias responsabilidades do seu desejo, né, da sua vontade de fazer aquilo que ele queria e da responsabilidade diante da sociedade. E Freud, lá no seu livro Mal-Estar na Cultura, ele falava o seguinte: olha, a religião é o último recurso do ser humano. Quando o ser humano já tentou de tudo, ele vai para a religião, porque a religião já tem uma verdade pronta, né? Você só precisa dar esse sentido religioso para aquilo que você sente. E se você precisasse construir todo um sentido a partir do que você sente, ó, você tem os seus sentimentos, você não sabe o que fazer, você tem que construir um sentido para isso, é muito mais trabalhoso. Então chegar na religião, ela já tem as respostas para o que você deve fazer e é muito mais cômodo. Então Freud via muito desta forma a religião. E lembrando, pessoal, que aqui é um pensamento do Freud, não é um pensamento de todos os psicanalistas, tá bom? Mas para a gente saber por que Freud pensava assim, a gente precisa entender o contexto que ele estava. Freud, ele era judeu, né? Então ele precisou mudar de nome, seu pai precisou se converter ao cristianismo para poder trabalhar. Então Freud vivia muito nesse cenário de perseguição religiosa. Então era
era até, vamos dizer assim, compreensível ele ter esta visão, por causa do contexto de perseguição que Freud estava, tá? Mas só que existem outros psicanalistas que vão vir futuramente e vão dar um contraponto, por exemplo, Jung. Jung futuramente desvinculou da psicanálise e criou a psicologia analítica, mas enquanto ele estava ali entrelaçado com as teias da psicanálise, ele acreditava que Freud estava enganado, que não, existe sim uma forma transcendental. Não é a maneira como nós vemos um Deus agora, né, Jung via, mas é essa força transcendental, sabe? Aquilo que Freud chamou de sentimento oceânico, que Freud falava que não tinha esse sentimento oceânico de pertencimento a um todo. E Jung vai trazer essa visão, não, que nós todos estamos ligados a alguma coisa que conecta todo mundo. Aí Jung vai trazer a questão do inconsciente coletivo, que ele vai falar, olha, toda a verdade da humanidade está inserida nesse inconsciente coletivo que todos nós compartilhamos e fazemos parte desse todo. E por isso, por não ter essa concordância entre Jung e Freud, Jung acaba seguindo o seu caminho e Freud continua desenvolvendo as suas teorias. Mas é importante pensar que essa crítica de Freud também não era a Deus em si, mas era a visão que a religião passava do que era o certo e errado e do que era Deus. A crítica de Freud não era a um ser transcendental em si. Apesar de Freud, vamos dizer assim, nos termos mais sumários, poder dizer que ele era ateu, né? Mas a sua crítica era na forma repressora que a religião exercia sobre as pessoas. E meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, me ajude a crescer esse canal, curta, comenta, compartilha. E vamos juntos aí. E sempre que vocês quiserem colocar um contraponto, sinta-se à vontade. Esse canal aqui é pra gente transmitir o conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Falou, é nóis!